Olá, boa noite. Já estamos no ar com mais uma edição do Tati Notícias. Obrigado por sua companhia e a partir de agora você confere um resumo do que foi destaque na região. Postos de combustíveis em São José dos Campos são alvos de operação contra a violação de bombas. Tratamento de hipnose se torna uma alternativa cada vez mais procurada por pessoas que sofrem de ansiedade e depressão. Atenção motoristas, nova Serra da Tamoios será interditada nesta quinta-feira. E uma exposição para marcar o centenário da Semana da Arte Moderna de 1922 abre espaço para artistas da região serem reconhecidos em Jacareí. Quarta-feira, 31 de agosto, o Tati Notícias está começando. Um homem morreu e outra pessoa ficou em estado grave em um acidente no início da tarde de hoje em Boiçucanga, na costa sul de São Sebastião. A colisão foi no trecho urbano da rodovia Manuel Hipólito do Rego, na altura do quilômetro 161. De acordo com informações do Departamento de Tráfego de São Sebastião, um dos carros estava em fuga da polícia vindo de Taboão da Serra, no interior de São Paulo, quando atingiu outro veículo no sentido contrário da pista. O SAMU, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil estiveram no local para atendimento da ocorrência e o trânsito precisou ser completamente interrompido. 3 postos de combustíveis foram alvos de uma operação conduzida pelas Secretarias da Justiça e Cidadania, Segurança Pública, IPEM e PROCON de São Paulo na manhã de hoje em São José dos Campos. Segundo os órgãos envolvidos, a escolha dos estabelecimentos levam em conta denúncias feitas por consumidores que suspeitam de adulteração do produto. O Instituto de Pesos e Medidas de São Paulo visitou 3 postos em São José dos Campos. A operação tinha como foco apurar indícios de violação de lacres de acesso às bombas, que permitia, inclusive, alterar a quantidade de combustível que saía na hora do abastecimento. Elas possuem lacres que não podem ser violados e foram violados. Então é um tipo de infração administrativa, estão sendo autuados pelo IPEM e nós continuaremos as investigações. Nós encontramos fraude na qualidade do combustível. A gasolina tem 27% de etanol. Já encontramos gasolina com até 95% de etanol. Já encontramos combustível vendido para o consumidor de procedência ilícita. Combustível roubado, combustível furtado. Já encontramos fraude para o consumidor na informação. Eles colocam preço de um combustível e lá embaixo colocam esse preço é só de madrugada. Então isso não pode acontecer, leva o consumidor a erro. Já encontramos produtos com data de validade vencida. A população que já sofre muito com o aumento dos combustíveis ainda sofre com a fraude. Um posto na região central e outro na região sul foram notificados e terão prazo de 10 dias para apresentar defesa. A multa pode chegar a R$1,5 milhão. Todas as bombas elas têm o selo de certificado, que é o selo do IPEM, que faz essa fiscalização periódica. Então verifica se está no prazo, se tem o selo e se as bombas estão com lacre inviolável. Perca ali alguns minutos, pegue o comprovante, guarde e se acontecer qualquer problema no seu veículo, entre em contato conosco para que possamos fiscalizar e punir os infratores. Uma obra clandestina foi demolida hoje pela manhã em uma área pública em Caraguatatuba. A construção estava sendo erguida no bairro Jaraguazinho. O crime foi identificado pela equipe do Departamento de Fiscalização de Posturas durante a apuração de denúncias. A ação de demolição foi acompanhada pela atividade delegada da Polícia Militar Ambiental. Com a colaboração da Secretaria de Serviços Públicos, a edificação foi destruída e os materiais de construção foram removidos para evitar o andamento da obra e também a ocupação irregular do local. Segundo a Prefeitura, os responsáveis pela invasão ainda não foram identificados. Qualquer denúncia sobre construções em áreas irregulares podem ser feitas pelo telefone 156. Invadir e ocupar uma área sem a devida autorização é ilegal. No município de Caraguatatuba, o infrator está sujeito à aplicação de multa no valor de R$ 2.979,70. Mais de 76 milhões de casos de transtornos de ansiedade foram registrados no mundo ao longo de 2020, segundo a Organização Mundial de Saúde. Preocupação excessiva, insônia, crises de pânico ou comportamentos compulsivos estão na lista de sintomas e acendem uma luz vermelha de que é hora de procurar ajuda. Um dos métodos de tratamento contra a depressão e a ansiedade, que são as maiores causadoras de mortes por suicídio, é a hipnoterapia. Uma alternativa que está sendo reconhecida pelos órgãos de saúde e que tem se mostrado muito eficaz em alguns casos,
como mostra a reportagem. As crises de ansiedade eram intensas. Constantemente, o Francisco sentia o coração ficando acelerado, as mãos ficando frias e ele desmaiava. Os pensamentos que eu tinha é assim: você vai morrer, se você continuar assim, sua mãe pode morrer. É uns pensamentos que antecipavam coisas muito ruins, assim. Foram anos convivendo com estes sentimentos até o Francisco procurar ajuda. Foi em dezembro de 2021, quando apareceu um anúncio do Alexandre Campos lá para mim no Facebook. Cliquei lá no anúncio, li o e-book dele e entendi que se tratava de um tratamento em si, né, com hipnose. Então eu falei, eu acho que isso é a única solução para a minha vida. Para pacientes como o Francisco, a hipnoterapia é super indicada. O tratamento consiste em um conjunto de técnicas que, por um intenso relaxamento e concentração, conduz o paciente a alcançar um estado de consciência aumentado. 95% das nossas ações, das nossas atitudes, estão de acordo com o que está programado no nosso subconsciente e não no consciente, como a maioria pensa. Então, a hipnoterapia ela tem um resultado assim rápido e diferente de tudo, pelo fato que nós vamos agir na causa raiz do sintoma. Cada sessão dura de 3 a 4 horas e requer muita responsabilidade do terapeuta. E além de ajudar no tratamento da ansiedade, a hipnoterapia também ajuda nos casos de depressão, de doenças autoimunes e até mesmo no autoconhecimento. Atualmente, a hipnoterapia é reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia, Odontologia, Medicina, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Além disso, também é aceita como prática integrativa no SUS. Para o hipnoterapeuta Alexandre Campos, a técnica deve ser cada vez mais usada, já que casos de depressão e ansiedade aumentaram em 25% no primeiro ano da pandemia da Covid-19 em todo o mundo. Ao contrário do que todo mundo pensa, não fica inconsciente, não dorme, não sai do corpo. A pessoa fica totalmente consciente e nesse tratamento é onde a gente vai descobrir o que é que está bloqueando ela de ter a tomada de decisão que ela precisa, a fobia, o vício, né, o porquê que ela tem a necessidade, muitas vezes compulsão alimentar, por compras. Para quem já conhece o tratamento e sabe o bem que ele faz, acredita que muitas outras pessoas também possam ser ajudadas com a hipnoterapia. Um dos propósitos de eu estar aqui dando essa entrevista é que eu quero que as pessoas vejam que uma pessoa venceu. Hora de chamar o intervalo aqui no Tati Notícias. No próximo bloco a gente fala sobre oportunidade de emprego para o Litoral Norte. Eu volto já. De volta com o Tati Notícias e com um recado importante para os pais irresponsáveis em Jacareí. Está aberto o período de inscrições para a rede pública de ensino da cidade. Atenção, papais responsáveis por crianças e estudantes na cidade de Jacareí. As matrículas já estão abertas para alguns setores da rede municipal de ensino. E para falar sobre isso, estamos com a Aline, que é diretora de planejamento escolar da cidade. Aline, obrigado por nos atender. Primeiramente, queria que você explicasse, quais setores, da educação já estão com as vagas abertas para essas matrículas. Isso, a Secretaria Municipal de Jacareí já iniciou a inscrição para o ano letivo de 2023. Então, nós já estamos com a inscrição em andamento para pré-escola, ensino fundamental anos iniciais, que é do 1º ao 5º ano, e a EJA. E existem alguns pré-requisitos, por exemplo, para esses alunos, eles já têm que ser da rede municipal, não? Como é que funciona? Não, essa inscrição, que vai até o dia 5 de setembro, é prioritária para as crianças que estão fora da escola pública. E também amanhã, dia 1º, começam as inscrições para creche, isso mesmo? Isso mesmo, amanhã, de 1 a 23 de setembro, nós estaremos recebendo as inscrições para a idade de creche, para o ano letivo de 2023. E essas inscrições, como que devem ser feitas, E presencialmente na escola, por site, como que fazem essas inscrições? Tanto a inscrição para fora da escola, pré-escola, ensino fundamental e EJA e a creche, a inscrição é recebida de forma online. Então, o município tem uma página, que é o portal Educa Jacareí, e lá estão disponibilizados os links e todas as orientações para as inscrições.
Em caso de dúvidas, tem algum telefone, tem, até mesmo no portal, tem como lá entrar e sair sem dúvidas? Sim, lá nós temos até a relação das escolas, endereço, também temos o telefone, que é o 12-3955-9200, e na mesma página de inscrição, o responsável também tem o caminho com o protocolo que ele vai poder acompanhar a sua inscrição. Ok, então Aline, mais uma vez, muito obrigado por nos atender, reforçando então para os papais e responsáveis, também para quem quer participar do EJA, as inscrições já começaram e as creches a partir do dia 1º de setembro. De Jacareí, Pedro Coralha. De educação agora para falar de oportunidade de emprego aqui no Tati Notícias, porque o PAT de Caraguatatuba está com mais de 300 vagas disponíveis e grande parte na área da construção civil. Caraguatatuba está com 346 vagas no momento, com destaque para ajudante de obras com 110 vagas. Estas vagas de ajudante de obras são para uma empresa na divisa de Paraty-Ubatuba. Então a pessoa precisa ter disponibilidade de ficar na cidade de Ubatuba em alojamento. Temos também 30 vagas para motoboy, além de vagas para ajudante de cozinha, garçom, barman. É importante que a pessoa que queira concorrer às vagas venha presencialmente no PAT, na Rua Taubaté, número 520, ou no CAT, atrás da subprefeitura do Porto Novo, munido de currículo com foto e o seu documento de identificação, das 8 às 14 horas. E as maiores cidades da região registraram um saldo positivo na criação de novos postos de trabalho com carteira assinada no mês de julho. Taubaté segue no 6º mês consecutivo com saldo positivo na geração de empregos. Em julho, por exemplo, serviços foi o setor com o maior número de admissões, que abriu 1.804 novos postos de trabalho. Uma outra cidade que também comemora os resultados é Jacareí. No mês de julho, Jacareí teve um saldo de 266 novos postos de trabalho, isso mostrando, né, uma tendência de retomada, né, de crescimento. E os setores que se destacaram, o setor de comércio, o setor de serviço e a construção civil em terceiro. O setor de comércio abriu mais postos, teve um saldo de uma quantidade de 105, e o setor de serviços, 102 novas vagas. Várias vagas aí, aqueles que estão em busca do reemprego, né, procurem o PAT ou por telefone para ter maiores informações, ou se tem o perfil para algumas dessas vagas que foram citadas, é só ir até o PAT e pegar ali uma carta de encaminhamento. Nós iniciamos aí um projeto piloto, né, nesse primeiro momento, nós estamos indo em alguns bairros e no dia 6 de setembro, terça-feira próxima, nós estaremos ali no bairro, na região do Vila Garcia. Hora de chamar mais um intervalo aqui no Tati Notícias e na volta tem uma reportagem sobre uma exposição que valoriza artistas da região e também comemora o centenário da Semana da Arte Moderna de 22. Eu volto já. A quinta-feira segue com tempo aberto em toda a região. As temperaturas vão subir gradativamente até sábado. Amanhã, São José dos Campos registra mínima de 8 e máxima de 27 graus. Em Tremembé, a máxima também será de 27, com mínima de 9 graus. No fundo do vale, em Cachoeira Paulista, os termômetros ficam entre 11 e 27 graus. E no litoral norte, o sol brilha e as temperaturas oscilam entre 15 e 25 graus de máxima. Agora atenção, porque na madrugada de hoje, 2 trechos da rodovia dos Tamoios serão bloqueados para obras. O Pedro Coralha traz as informações. Na madrugada desta quinta-feira, a rodovia dos Tamoios terá um trecho interditado para o lançamento de vigas. São obras para a instalação destes letreiros que são espalhados por toda a rodovia dos Tamoios para informação para os motoristas. Essa interdição acontece da meia-noite desta quarta-feira e vai até às 6 horas da manhã da quinta-feira. E aí sim, na manhã de quinta-feira, a partir das 6 horas da manhã até o meio-dia, todo o trecho novo de serra da rodovia dos Tamoios, que liga Caraguatatuba até São José dos Campos, aquele trecho novo dos túneis, será interditado para análise dos corpos de bombeiros. Eles estarão lá fazendo vistoria em toda aquela obra. Então, a partir deste momento,
Quem quer subir de Caraguá para São José terá que trafegar pela Serra Antiga, naquela ligação que já era utilizada antes. Então será trecho duplo, tanto para quem sobe quanto para quem desce. A rodovia dos Tamoios terão que dividir aquele trecho antigo da Serra da Rodovia dos Tamoios. Então atenção você motorista, duas novidades. Nessa madrugada, trecho interditado, quilômetro 65, sentido São José dos Campos, quilômetro 63,5, sentido Caraguatatuba. E na manhã de quinta-feira, aí sim, quem sobe pela Rodovia dos Tamoios e quem desce terão que utilizar a Serra Antiga. De São José dos Campos, Pedro Coralha. A Semana da Arte Moderna, movimento que marcou para sempre a história da arte no Brasil, completou 100 anos em 2022. E para celebrar essa data, em Jacareí, uma exposição acontece não só para comemorar o centenário, mas também para valorizar artistas locais. Não existe hora, lugar e nem idade para fazer arte. Mas não é aquela arte no sentido de bagunçar, mas a arte sim no sentido de comunicar ou transmitir um sentimento. Em sua primeira participação em um salão de arte, Clarice conta que tudo isso começou bem cedinho em sua vida. Comecei a desenhar na escola, comecei a copiar os quadrinhos que eu gostava e eu fiz alguns cursos de desenho aqui mesmo na prefeitura de Jacareí. Uma hora chegou e eu fui fazer faculdade de artes visuais. E foi um momento mais de profissionalização, muito importante para mim. Com a obra chamada Cobras e Lagartos, ela participa do Salão de Arte de Jacareí de 2022. A artista mostra o que essa obra tem como objetivo. Então, a minha pintura é esse prédio aqui que a gente está, que é o Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, que ele foi construído para ser a moradia do Gomes Leitão, que foi um dos maiores escravagistas aqui da cidade. Eu quis transmitir exatamente essa ideia de quebrar um pouco com esse passado idealizado, maravilhoso, e mostrar que, às vezes, os prédios que a gente tem uma memória que é dolorosa, né? Que foi da escravidão, da colonização. Uma conquista para a cultura da cidade e da região. Depois de longos 25 anos, finalmente é retomado o Salão de Artes de Jacareí. O SAJA, na verdade, ele já existe por lei desde 1978. Houve uma ruptura, né, uma interrupção, digamos assim, em final dos anos 90, 97. Ele volta agora em 2022, né, através de um edital criado pela Diretoria de Cultura. Tendo como inspiração a Semana de Arte Moderna de 22, o SAJA também mostra em suas obras pontos característicos da cidade de Jacareí pelo ponto de vista de cada artista. Olívia tem 28 anos, é fotógrafa e está no ramo há mais de 14 anos. Com 7 fotos no salão, ela se sente muito realizada e traz muitas referências em todo o seu trabalho. Eu estudei bastante as vanguardas europeias que eram apresentadas naquela época da Semana de Arte de 22 e eu quis trazer isso para a realidade de Jacareí. Poder apresentar para a minha cidade um outro olhar sobre alguns pontos históricos e arquitetônicos aqui da cidade, as cores, as perspectivas, as sombras, a luz, é só questão de ponto de vista mesmo. Todos os artistas, independente dos que foram premiados ou não premiados, estão de parabéns. O Museu de Antropologia do Vale do Paraíba de Jacareí fica na rua 15 de novembro, número 143, no centro da cidade. Fica aí o convite, então. A edição do Tati Notícias de hoje vai ficando por aqui. Para rever as nossas reportagens, é só acessar o canal da TV Tati SBT no YouTube. Nos vemos amanhã, logo depois de A Desalmada. Tchau!